Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui diariamente estudamos a terceira obra básica da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje vamos terminar o capítulo 10, Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Vamos ver então a parte final de Instruções dos Espíritos. E nós vimos ontem uma pergunta feita por Kardec: ninguém sendo perfeito, segue-se que ninguém tem o direito de repreender o próximo? Essa pergunta foi respondida por São Luís. A resposta foi recebida em Paris em 1860. No mesmo ano, na mesma cidade, São Luís responde a outra pergunta. Na verdade, ele responde a mais duas, não é? Então, o item 19, 20 e 21. O 19 nós vimos ontem, o 20 e 21 veremos hoje. São três perguntas que Allan Kardec faz ao Espírito São Luís. E ele responde a Kardec. Vimos então essa, que é 19. Hoje vamos ver item 20. Kardec pergunta: será repreensível observar as imperfeições dos outros quando disso não pode resultar nenhum proveito para eles, quando não sejam divulgadas? Então, que proveito se tiraria de observarmos as imperfeições das outras pessoas, se não fosse possível disso tirar nenhum proveito para essas pessoas, quando não seriam divulgadas? Porque aqui é um proveito moral, não é isso? Facilitarmos que elas fossem responder pelo erro, arrogássemos para nós a função de juiz da vida alheia e muitas vezes executor das sentenças. Acontece, não é? Então Kardec pergunta, a pergunta com um fundo moral extremamente valiosa, pertinente para as nossas reflexões: será repreensível observar as imperfeições das pessoas, dos outros, quando disso não pode resultar nenhum proveito para essas pessoas, quando não sejam divulgadas? Responde São Luís. Então, essas duas respostas também foram recebidas em Paris em 1860. Tudo depende da intenção. Certamente não é proibido ver o mal quando o mal existe. Haveria mesmo inconveniente em não ver por toda parte senão o bem. Então, aquele que só visse o bem no mundo de provas e expiações, com espíritos, habitado por espíritos imperfeitos, onde o mal domina, aquele que só visse o bem estaria com algum problema, não é? Então, haveria um inconveniente. Essa ilusão prejudicaria o progresso, porque seria uma ilusão, não é? O mal domina o coração das criaturas no mundo de provas e expiações ainda, não é? Então, não é proibido ver o mal quando o mal existe. Vamos reforçar: haveria mesmo inconveniente em não ver por toda parte senão o bem. Essa ilusão prejudicaria o progresso. O erro está em fazer resultar essa observação em detrimento do próximo, depreciando-o sem necessidade na opinião pública. Fulano, tá fazendo isso, aquilo outro, perdido. Qual é o ganho que se tira disso? O erro está em fazer resultar essa observação em detrimento, ou seja, em prejuízo do próximo, depreciando-o sem necessidade na opinião pública. Seria ainda repreensível
de não fazê-lo senão para nisso comprazer-se, com um sentimento de malevolência e de alegria em apanhar os outros em falta. Então, também seria motivo de comprometimento uma atitude dessa. Continua São Luís respondendo a Kardec. Ocorre de outro modo, porque ele está falando que tudo depende da intenção. Então, quando a intenção é expor o outro, expor a mazela do outro à apreciação pública de forma gratuita, ou mesmo de se vangloriar dizendo que sim, eu descobri o mal no coração alheio, essa não é uma boa intenção, não é? Ocorre de outro modo, ou seja, aí já é uma intenção positiva, quando, lançado um véu sobre o mal para o público, se limita a observá-lo para dele fazer proveito pessoal, quer dizer, para estudá-lo e evitar o que se censura nos outros. Essa observação, aliás, não é útil ao moralista, ou seja, eu observo o mal para aprender com ele e evitar de cair nele, de não fazer como o outro. Então, por isso, sim, eu observo o que está acontecendo ali e tiro disso uma lição para a minha própria jornada. Então, vamos ler de novo. Ocorre de outro modo quando, lançado um véu sobre o mal, ou seja, não se divulga o mal alheio para o público, e ele diz, né, para o público, se limita a observá-lo para dele, do mal, fazer proveito pessoal, quer dizer, para estudá-lo e evitar o que se censura nos outros. Então, olha, isso é muito, meu Deus, isso é muito ruim. Tem que ficar atento, porque eu também tenho uns impulsos meio, né? E aí pode dar nisto, eu tenho que ficar realmente atento. Então, eu tiro uma lição, observo para tirar uma lição em meu proveito e não vir eu também a cair nessas ciladas que às vezes nós mesmos vamos montando para nós, né? E ele continua. Bom, ele faz a pergunta, essa observação, aliás, não é útil ao moralista, ou seja, aquele que está buscando ter um aproveitamento moral para a sua vida? Como ele pintaria, o moralista, os defeitos da humanidade se não estudasse os modelos? Os modelos são os erros da humanidade, não é? Então, como ele pintaria os defeitos da humanidade se ele não estudasse aqueles que, vamos dizer assim, expõem os mau uso do seu livre-arbítrio, dos seus livre-arbítrios, não é? Dessas pessoas, e daí tira proveito, não é? Porque os moralistas, no caso, eles fazem estudos da moral e podem, vamos dizer, discorrer sobre esse assunto, aproveitando-se, claro, de forma anônima, né? Aproveitando as reflexões que suscitam de casos que estão por aí. Mas não se revelam os casos. É aquela história, fala-se do milagre, mas não se conta o nome do santo. O item 21, o último item do capítulo 10, Kardec faz a última pergunta a São Luís. Há casos em que seja útil revelar o mal de outrem? Ou seja, há casos, porque aqui na anterior não se revela o mal, não é? Ou não se revela, ou aquele que revela e tem uma intenção de espezinhar o outro, de expor o outro ao ridículo, ou de tirar para si louros de ter desmascarado o mal do outro, não é? Ou então tira-se proveito observando sim o erro, mas para não vir a cair no mesmo erro. Então, aqui Kardec já faz um outro tipo de pergunta. Então, como se Kardec dissesse, ok, eu já entendi
que não é para que a gente exponha o mal de outrem, das outras pessoas. Mas ele diz: há casos em que seja útil revelar o mal de outrem? Vejamos a resposta de São Luís. Essa questão é muito delicada e é aqui que é preciso apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa não prejudicam senão a ela mesma, não há jamais utilidade em fazer conhecê-las. Está prejudicando a ela mesma? Livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Mas, se podem causar prejuízos a outros, é preciso preferir o interesse da maioria ao interesse de um só. Ou seja, que ele continue ali errando na surdina, enquanto outros vão sendo vitimizados pelas suas más ações. Então, a maioria deve estar em preferência do que um só, diz São Luís. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode ser um dever, porque vale mais que um homem caia do que vários se tornarem enganados ou suas vítimas. Em semelhante caso, é preciso pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. É claro que se esta situação chegar até nós, isto também será para nós uma prova, porque nós iremos decidir se aquele caso virá a público ou não. Então, devemos analisar também nós com muito cuidado e zelo. E essa fórmula não nos deixa margem para erro. Se a pessoa só faz mal a ela, ok. Mas se ela está prejudicando outros, fazendo vítimas, levando as suas más ações a estender complicações em vidas alheias, aí há que se preferir atender as necessidades de uma maioria do que a necessidade que um tem em errar de forma muitas vezes compulsiva, não é? Então, quer fazer mal a si mesmo, ok, mas o outro não. Muito bem. E aí terminamos esse capítulo onde eu confesso aos amigos, já estudei algumas vezes esse livro, mas como a gente vai amadurecendo, não é? Quanto mais a gente vive, e eu nunca refleti tanto sobre o perdão como no estudo que realizamos aqui deste capítulo 10. Foi particularmente uma grata surpresa, porque às vezes a gente não espera, não é? Encontrar um conteúdo que nos impacte quando a gente diz, já conheço, vou passar rapidinho. Fiquei extremamente impactada com todas essas preciosidades que nos são trazidas aqui no capítulo 10. Amanhã daremos continuidade ao projeto 15 minutos e começando então o nosso capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Muito bem, vamos começar mais um maravilhoso desafio para as nossas reflexões mais íntimas e os nossos exercícios de jornada. Até amanhã a todos, muita paz.